Gente do bem, hoje eu tenho uma bomba para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia, eu sou CEO da ATA, sou terapeuta sistêmica e hoje tenho um parceiro aqui, maravilhoso esse encontro cósmico com Maurice Jacoel. Ele também é constelador, também é astrólogo sistêmico e a gente estava aqui num papo maravilhoso. Como é que vai, Maurício? Tudo bem com você? Tudo bem, Cíntia? Como é que você está? Tudo bem. Muito obrigada por estar aqui partilhando esse mundo de conhecimento. Vocês vão ficar com água na boca, babando. Então, muito feliz de estar aqui com você e também com os seus ouvintes, né? Seus seguidores. E estou aqui, você me convidou. Você quer me entrevistar? Quer falar comigo? Quer Isso, quero sim. descobrir os meus segredos? É isso mesmo. Vamos lá. Nada de público, né? Mas é assim. Para quem não sabe, a astrologia, a gente estava conversando e ele vai falar melhor do que eu, porque eu estou aqui entrevistando. Ele que é o protagonista, né, do momento. A astrologia é mãe da constelação, claro, porque ela é mais antiga, né, e ela era utilizada por toda essa parte erudita, filosófica, que a nossa civilização tem conhecimento. Grandes pensadores, médicos, Leonardo da Vinci, todo mundo que a gente conhece, né, que está anotadinho lá no livro da nossa história, da nossa humanidade, ele tinha conhecimento da astrologia. Um conhecimento que foi se perdendo com o tempo por outras razões que a gente não vai entrar aqui, porque a gente está aqui para despertar consciência e não para falar de política ou religião. Então, nós vamos colocar aqui essa fascinante união entre astrologia, que se torna sistêmica, e sempre foi, na verdade, né, Maurício? Sim. Porque a gente A fala do... astrologia, ela é sistêmica, porque ela é, na sua essência, ela é um sistema. Ela é Claro. um sistema de referências, é um sistema de olhar para o céu, né? Eu te interrompi, mas Não, eu dei fiquei a deixa mesmo para entusiasmado, você falar. Pode começar. porque o grande sistema de referências da humanidade, né? Quando o ser humano, lá atrás, ele olha à sua volta, no momento em que ele começa a ter essa consciência, que ele vai olhar a natureza e ele vai buscar uma referência, né? Onde ele está, né? O que acontece à volta dele. Então, esse despertar da consciência do ser humano, esse grande mistério de como é que começou tudo isso, como é que o ser humano ele dá esse upgrade, ele começa a pensar e olhar o mundo à volta dele, e isso sempre vai estar mais explicado, ou de uma certa forma, vai estar nas religiões, né? Quer dizer, como é que o homem, o ser humano, o homem como ser humano ganha consciência. Isso vai estar sempre nos mitos, nas religiões. Então, nós não temos a não ser que tivéssemos uma máquina do tempo para voltar lá na época das cavernas e ver como é que foi isso, né? É. Mas esse momento que o ser humano olha à sua volta e ele descobre que existe um céu que é muito perene, né? Para ele, aquilo ali não muda. E realmente, você olha as estrelas, toda noite elas vão estar na mesma posição, vão estar na mesma região, a não ser umas estrelinhas estranhas que ficam se mexendo, né? De um dia para o outro, elas já não estão no mesmo lugar, não estão na mesma direção. E esse é o nome de planetas, né? Planeta é a estrela errante, é a estrela que é o significado da palavra planeta. É a estrela errante, a estrela que se move. Então, a astrologia, a gente estava falando como sistema, é um sistema de referência desde o início, né? De você olhar para onde você está, lua cheia, lua nova, é dia, é noite, tem a estrela vermelha, tem uma estrela da manhã, tem uma estrela da tarde, aquela estrela que brilha muito de manhã, de repente ela some e ela passa a brilhar de tarde, né? Ela mudou de posição. Isso tudo foi a base do conhecimento
da astrologia, vamos dizer assim, uma base empírica, né? E lógico que isso vem acompanhado de uma mística, de uma interpretação simbólica, mística, que o ser humano vai junto, né, com esse lado empírico da observação, ele vai colocar junto os deuses, as deusas, ele vai colocar isso ao mesmo tempo. Mas a astrologia sempre foi um sistema de referência, desde o começo. E a constelação familiar é um sistema de referência sobre a família. Eu sempre coloco que a astrologia ela é o sistema sistêmico dos céus. Isso, E a exatamente. constelação familiar é o sistema sistêmico da Terra. Né? Exato, Então, a gente exatamente. consegue olhar aquilo que está aqui, que é visível, e nós, humanos, temos dificuldade de separar, não, de juntar, vamos colocar melhor assim, que o invisível e o visível caminham juntos, mas a gente olha e aceita só aquilo que é visível. E a gente tem muito medo de Exato. olhar, a gente olha para de trás da porta e diz, o que será que está ali, né? Se bem que a natureza humana mesmo, porque nós temos aquela chama aqui dentro, a gente está sempre buscando algo, a gente até mistifica muita coisa que não precisa nem ser mistificada, né? É E a verdade. astrologia é uma delas, né? E me fala um pouquinho da sua história, porque como todos nós, ele é um imigrante. Eu brinquei com ele e disse, nós somos todos imigrantes, né? Viemos passar um tempo na Terra, no planeta Terra, mas ele é um imigrante, ele pegou tudo para ele. Olha só a história dele. Fala, conta para a Pois gente um é, pouquinho. eu estava contando para a Cíntia que eu sou sefarado, eu sou judeu sefarado. Então, os meus bisavós, tataravós, eles saem da Península Ibérica, eles são expulsos, né, pela Portugal e Espanha. Então, eles saem da Península Ibérica, eles vão para a Grécia, a Turquia. O Império Otomano recebe os judeus, que estão sendo expulsos pelos reinos católicos. E então essa parte mais antiga da família vai até Grécia, Turquia. Depois a guerra entre a Grécia e a Turquia faz com que muitos judeus saiam de lá. Nesse caso, meu avô paterno ele vai para o Egito. Ele se muda para o Egito, aí meus tios, meu pai nasce, meus tios, e o meu avô materno sai da Itália no final do século XIX, quase início do século XX, e provavelmente por buscando trabalho ou até por situações de antissemitismo que já deviam estar começando a se manifestar com mais clareza na Itália, e ele vai para o Egito também. O Egito era meio um refúgio, né? Ninguém se interessava muito pelo Egito naquela época. E então tinha se formou ali uma grande população, uma grande colônia de judeus que viviam ali, né, numa boa. Viviam bem, tinham um status de vida bastante positivo, bastante tranquilo, realizando muitas coisas, né? Trabalhando, realizando. Isso vai até 55, quando o Nasser ele toma o poder, né? O movimento nacionalista, e ele começa a buscar nacionalizar ao máximo o país e afastar os descendentes de europeus que estavam lá, principalmente judeus, ingleses, franceses. Então, nós temos que sair de lá, tivemos que sair, teve a Guerra do Canal de Suez, e meu pai escolheu o Brasil. Entre as várias possibilidades, ele preferiu o Brasil, porque o Brasil é o país que não tinha guerras, é um país novo, e uma parte dos meus tios foi para Israel, outra foi para a França, mas a família da minha mãe veio para o Brasil, e nós viemos para o Brasil. E aí eu cresci no Brasil. Eu Ele nasceu passei no toda a Egito, minha infância, juventude,
Quer dizer, desde os 7 anos eu vivi no Brasil, me tornei brasileiro, Então, você é um representante da raça humana típico, típico, com típico. pedigree. Com pedigree. E como é que E é? agora, e agora eu vim E para agora está Lisboa. aí sim, agora ele está em Portugal. Eu vim experimentar a vida em Lisboa, sair um pouco do Brasil. A gente estava até falando, né, Cíntia, que a palavra brasileiro é uma palavra É, ingrata, porque ela quer dizer uma profissão, né? A profissão isso. brasileira, né? É. Aí tem toda uma história que a Cíntia estava contando, enfim. Então, eu estou agora aqui em Lisboa, Resgatando estou as origens. resgatando a origem, né? O É. convite me atrapalhou, porque eu queria viajar mais por Portugal, pela Espanha, conhecer as judiarias, né? Eu conheci bela judiaria em Belmonte, aqui em Portugal, foi muito bacana ir até lá, mas com o Covid a gente tem que ficar um pouco quieto. Todo mundo, né? Ainda bem que dessa vez todo mundo ficou mobilizado, porque antes a gente tinha a tendência de olhar que só acontecia lá, longe da gente, né? Agora está É, todo mundo vivendo a mesma situação. Resta a nós perguntar por que é que nós estamos tão interconectados, né? Daí fica a perguntinha para vocês. sim. Vamos lá. Esse meu amigo aqui começou a estudar astrologia, desde sempre. Claro que ele tem outros cursos, mas desde sempre ele é um astrólogo. Como é que foi esse mergulho? Como é que você fez esse link com a constelação? Pois é, foi muito interessante. Eu sempre me interessei, lia muito na infância, adolescência, eu li o Freud com 16 anos, Interpretação dos Sonhos. Peguei na biblioteca do SESC, em São Paulo. Eu frequentava muito a biblioteca do SESC, a Uhum. biblioteca municipal também. E aí eu catei o livro do Freud, Interpretação dos Sonhos, e 16 anos de idade eu estava lendo o livro do Freud, livros de antropologia. E aí Incrível. eu fui para filosofia. Eu, eu estudei filosofia e comecei a me interessar pelo pensamento simbólico do Jung, os Uhum. arquétipos, enfim. Já tinha dado uma passada pelo Freud, aí começou a descoberta do Jung, e eu comecei a estudar por conta própria, depois, né, pequenos grupos de estudos. Depois, mais tarde, em Brasília, eu fiz a formação em psicologia junguiana pelo IGEP. E a astrologia veio junto. Quando você começa Jung, a astrologia É inevitável. vem junto. Todo mundo simbólico vem de uma vez. É inevitável. E então foi muito interessante, né? Eu já tinha uma atração pelo céu, olhar o céu, eu adorava olhar o céu, a lua. Tinha um binóculo do meu pai que eu ficava com ele para cima e para baixo, olhando a lua, olhando o que dá para olhar das estrelas com o binóculo. Depois fiz um curso de astrofísica no Planetário, em São Paulo, Uhum. isso tudo na adolescência. E aí já é um caminho que se abria para essa questão da astrologia, de chegar na É. astrologia. E aí, quando eu cheguei na astrologia, foi um choque, porque eu li os livros de astrologia, fazia os cursos, falava, mas eu já sabia disso, eu já É. sabia É. em algum lugar da alma, da consciência, estava escondido esse conhecimento. Então, eu já sabia. Tinha muita coisa que eu falava, mas é claro, mas é óbvio, mas sim, claro. É isso mesmo. Isso foi na E, década de 80? foi na década de 80. Pois é, eu também fiz cursos na década de 80 de astrologia, e em especial me marca muito um grupo que eu fazia parte, que era o Totalidade, lá em São Paulo, perto Ah, do teatro. totalidade, eu É. frequentei a Ah, você totalidade também também. frequentou? Pois é. E a gente fazia Vai ver teatro que a junto. gente se encontrou lá. Pois é, de repente, eu não sabia que você tinha estado lá. Eu fiz o curso com a Elisa lá, e é muito Ah, é interessante. ótimo. É, porque a gente fazia o teatro da mitologia dos planetas, né? Que é muito similar hoje com o que a gente traz quando a gente abre o campo da constelação e trabalha com o campo
Morfogenética. É muito similar, é muito interessante. Exato. Mas aí, desculpa, te interrompi. A Totalidade foi uma escola muito importante em Uhum. São Paulo. Realmente trouxe o Uber, né? Trouxe É, um conhecimento bastante bem importante, assim, psicológico. É. uma outra vertente da astrologia que foi Uhum. muito importante naquela época, né? De trazer isso, de ensinar, de mostrar. Então, aí eu conheci o Jeff Jauer na Astro Center, que tinha também a Totalidade Astro Center, que é Muito outro grande. reduto dos astrólogos e estudantes de astrologia. E o Beto Botton trouxe o Jeff Jauer. O Jeff Jauer trabalhava com astrodrama. E eu conheci, então, um pouco do astrodrama através do Jeff Jauer. Isso me impactou muito, porque me deu uma outra dimensão da astrologia, não uma astrologia de Horoscópica. consultório, É, né? é. Mas uma astrologia mais dinâmica, uma astrologia em que você interage mais com o cliente, que você representa os planetas, enfim, foi bastante impactante. E depois também o Vanderlei Vernili, que trabalhar com cosmobiologia, né? Uhum. Com uma astrologia também bem junguiana, né? E ele fazia umas meditações, fazia o espaço horoscópico, onde você se sentava no chão, imaginava o ascendente, o descendente, onde estava o Sol, a Lua, punha uma vela onde estava É o que, de Sol. repente, você também fez encontros com o Val Benedetti, de repente. Ah, o Val Benedetti foi um grande amigo meu, nós éramos Pois é, vizinhos. pois é. É. E aí teve o Val, e eu criei um espaço na Vila Madalena chamado Centro de Estudos Astrológicos Girassol, que ficava na rua Girassol. Uhum. Eu brinquei um pouco com esse nome, para sair do óbvio, né, que é Gaia, isso, É. Astro Center. Então, eu criei o Girassol, um espaço de estudos que, na minha concepção, é uma coisa de lua em gêmeos, que eu tenho a lua em gêmeos. Um lugar de encontro dos amigos, né? É muito mais isso do que ser a minha escola de astrologia ou algo desse gênero. Então, todo mundo ia lá dar aula, o Valdemir, o Beto Botton, o Luiz Alfredo, enfim, o Max, enfim, vários amigos astrólogos. Eu também dava minhas aulas, mas é um espaço de encontro, um espaço, foi muito bacana. Foi de 87 a 92. Depois eu achei que já tinha sido suficiente, eu, eu parei com isso, né? Continuei sozinho, só com os meus alunos e clientes, e logo depois nasceu a Gaia. A Gaia estava surgindo, acho que mais ou menos nessa época, 93, 92 para 93, e que a Gaia hoje é uma grande referência de astrologia em São Paulo. E foi isso. E aí a constelação familiar foi uma derivação desse trabalho com o astrodrama, né? Então chegou um momento em que eu resolvi fazer uma mandala para colocar no chão, uma mandala de pano, e uma artista plástica já estava em Brasília, a artista plástica que eu conheci lá, que me ajudou a desenhar essa mandala, fazer, costurar, né? Na época não tinha o vinil, então É. a gente 4 lençóis, né? A gente pegamos 4 lençóis, costuramos, pintamos. Quer dizer, ela acabou fazendo tudo, eu só dei as ideias. E foi muito legal. E eu tenho essa mandala até hoje, eu uso ela para. Eu uso essa mandala para fazer a vivência do mapa astrológico em cima da mandala. No começo, eu ia muito pelo astrodrama, e depois eu conheci a constelação familiar, quer dizer, uma cliente falou que participou, falou, não, você precisa conhecer a constelação, você precisa conhecer, vai lá, o Regis. Aí eu fui lá com o Regis, eu fiquei fascinado, constelei com ele, e, e eu até fiz com ele uma surpresa de aniversário,
que ele ficou muito feliz, muito tocado, porque é um dia que ele estava trabalhando com a constelação, a gente estava lá em grupo, e eu tinha combinado com todo mundo, secretamente, de levar a mandala e montar a mandala e colocar a revolução solar dele, né? Ah, que As interessante. pessoas representando os planetas Aham, do aniversário, porque é o dia do aniversário. claro. E aí a gente vendou, depois que Foi acabou o Ah, tá. trabalho oficial, aí a gente vendou o Regis, todo mundo tomou, abriu a mandala, colocamos as pessoas nas posições e tal, e deixamos ele no meio, e aí tiramos a venda, ele levou um susto, né? Ele falou, O que que é e isso aí aqui? começou a acontecer, ele ficou fascinado, ele me agradeceu, até hoje ele fala dessa experiência que foi muito impactante para Muito ele, impactante que mesmo. tem Acho tudo que a ver para qualquer pessoa, né? com a constelação, né? É. O Jeff Jauer, quando ele me contou, ele fazia um trabalho bem radical de astrodrama. Ele tinha um sítio, que acho que chamava Zodíaco, lá nos Estados Unidos, e aí onde você está, e ele reunia os alunos e eles faziam a fantasia do Sol, da Olha, Lua. olha, Eles era bem caracterizado assim, né? é. Eu Claro que criei, hoje a gente tem. além da mandala, eu criei alguma, com essa artista, eu criei umas máscaras de papier-mâché Uhum. do sol, da lua, então as pessoas vestiam a máscara, né? E é bem legal. É Mas é bem... que a gente também não tinha essa consciência muito clara e óbvia do campo, né? Então a gente não Exato, precisa exato. hoje nem da máscara. Eu também Isso fiz não astro, precisa, não precisa. eu também fiz as constelações no grupo, tudo que era dos planetas, e a gente se fantasiava, né? Mas ou às vezes eu usava cor, né, específica. Mas hoje em dia a gente sabe que a constelação trouxe essa rica ferramenta, né? Exato, Então, o campo ele se manifesta de uma forma tão extraordinária que não é necessário ter roupagem nenhuma. Às vezes você está exato, desempenhando, inclusive, o papel de um arquétipo masculino, mesmo se sendo mulher, você expressa ele exato, exato. perfeitamente. E isso é importante que as pessoas saibam, porque nós temos o universo dentro da gente. Nós temos todo esse conteúdo, porque a gente faz parte de tudo isso, né? Nós não somos separados, a gente tem, claro, a tendência a ficar, né, achando que nós somos órfãos, né, que nós vivemos sozinhos no universo, né, que nós temos, ou nós somos homens ou nós somos mulheres, e que não há conteúdo, e há um imenso conteúdo. Então, quando a gente Exato. acessa a nossa memória celular, a nossa memória universal, isso tudo vem mesmo à tona. A memória celular vem na constelação familiar e a memória cósmica vem na astrologia sistêmica, né? Quais Isso. são os... Eu acho que você tocou numa questão muito, muito importante para mim, assim, né? Porque eu vejo que quando você está trabalhando esse campo da alma, como o Bert Helling fala, o campo da família, né? O campo sistêmico, você tem ali, imagine quantos ancestrais você tem, né? Quantas centenas, milhares de pessoas para você chegar aqui, né? Quer dizer, desde Adão e Eva até aqui. Então, você é um descendente de um grupo, de um caldeirão mesmo, eu gosto dessa palavra, porque é uma palavra que remete a um pensamento africano, iorubá. Então, você é fruto de um caldeirão, de um lugar onde estão todos os seus ancestrais, né? E você nasceu, quer dizer, você está conectado com centenas de pessoas. E ali É uma tem rede. general, tem soldado, tem prostituta, tem prostituto, tem suicida, tem médico, tem engenheiro, tem soldado,
tem padre, tem rabino, quer dizer, você tem acesso no seu, nisso que você chamou de memória celular, eu achei interessante esse conceito, mas nessa alma que está conectada com o campo familiar, Uhum. nesse lugar que é mais misterioso dentro de nós, você tem a memória, você tem a vivência, você tem a experiência de infinitas pessoas. A Uhum. gente pode falar assim, de infinitas pessoas. Então, quando você está fazendo uma constelação e alguém te chama para representar um homem, uma mulher que foi isso, que foi aquilo, você entra em contato, você conecta com o campo da pessoa, porque o teu próprio campo familiar, ele tem informações semelhantes, Claro. ele tem ressonâncias semelhantes à daquele cliente ou daquela pessoa que te chamou para, eu chamo ele para ser o meu pai, né? Você é um É, arquétipo universal, é. né? Chama ele para ser meu irmão. Então, você vai entrar nesse lugar e vai entrar em sintonia, em ressonância com a história familiar da outra pessoa. Porque Isso você ressoa acontece, com essa pessoa neste nível, exato. né? E o Rupert Sheldrake, ele viu bem essa questão, ele chama de mente expandida. A nossa mente expandida vai de encontro à mente expandida do outro, e Uhum. elas conversam, Claro. trocam informações, e aí a É, coisa é, acontece. é. E ele diz que esse é o processo que acontece numa terapia, né? No tete-a-tete com o terapeuta, há uma conexão profunda de alma, do que ele chama de mente expandida, há uma troca de informações. Então, o terapeuta está lá naquele papel de ajudar o cliente, de ouvir o que ele está dizendo, e de repente ele tem um insight. Ele, é como se uma vozinha falasse para ele: olha, tá, 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 tá. E é exatamente isso, né? E esse ponto é muito importante, porque claro que a gente tem a técnica, claro que a gente estuda e quem gosta vai ali, vai se aprofundar, mas quando a gente entra num campo, que é o que você, né, está explicando, que é a mente expandida, sendo ele terapeuta sistêmico, terapeuta psicológico, não importa, ele acessou uma informação. É claro que a gente tem um pouco de dificuldade, porque nós viemos de uma história aí onde ser lógico e ser racional é uma coisa muito bonita. As pessoas, na época do meu avô, diziam assim, ai, aquela pessoa tem uma personalidade tão forte, ela pensa a mesma coisa desde que nasceu. Hoje a gente sabe que a pessoa está acima no tempo, né? Mas nós Sim, temos sim, claro. enraizados isso dentro da gente, de que a personalidade forte, a luta, né, tem tudo a ver com um comportamento e uma postura social e familiar dentro da vida. Hoje a gente sabe que não. E eu acho que é um momento fantástico mesmo desse romper esse véu de que a intuição é uma das coisas mais fantásticas que a gente tem. O insight, ele, na verdade, as grandes coisas acontecem através do insight. Você pode Exato, contar. exato. É o insight é que traz as grandes descobertas. Você pode ficar lá anos a fio. Foi a luzinha que acendeu em algum momento que disse, espera um pouquinho, né? Então a gente vai começar a respeitar, eu acho, esse movimento, né? De ouvir Exato, mais exatamente. essa consciência expandida. É isso mesmo. Essa é a grande descoberta. E aí, eu estava te falando do xamanismo, né? Então, a gente estava falando, a astrologia nasce desse olhar para a natureza, desse primeiro olhar, e da construção de um saber a partir dali, né? Planeta Vermelho tem guerra, tem lutas entre tribos, tem incêndios, então você começa a relacionar, criar esse planeta vermelho é o deus da guerra, se dá um nome para ele, assim vai, né? Mas o xamanismo, quando você olha as sociedades primeiras, o xamã ele é o grande terapeuta da tribo,
porque ele vai curar fisicamente, ele vai curar emocionalmente, ele vai aconselhar, ele conhece as ervas medicinais, ele conhece os períodos de lua, de caça, de pesca. Ele é o grande ator. O teatro nasce com o xamanismo, porque ele representa, uma hora que ele está expulsando um espírito maligno, né, uma doença, ele faz todo um teatro, toda uma representação da luta dele com aquela espírito maligno, né, como ele vai colocar. Então, ele está exatamente nesse campo de troca com os demais membros da tribo, né? Ele conversa com esse lugar da mente expandida. E todo o trabalho de formação de um xamã, hoje em dia nós temos um modismo, né? Todo mundo é xamã, faz um curso de fim de semana e vira xamã, né? Mas isso é um modismo, não é um xamanismo original, não é o xamanismo da origem, porque ser xamã é uma coisa muito séria, é um compromisso muito sério que você tem com a vida e com as pessoas que você vai servir, e é serviço o tempo todo. Eu conheci uma xamã de, da, da Mongólia, né? A Nádia Stepanova. Ela é da 32ª geração de xamãs da família dela. Então, ela veio ao Brasil e esteve comigo lá, e ela disse: eu não entendo isso, todo mundo quer ser xamã. Xamã é um sacrifício. Ela fala, lá na minha aldeia, na minha aldeia, lá no meu cantinho, eles me acordam às 3 da manhã porque o filho engasgou, porque o marido brigou com a mulher, não tem sossego. O xamã é multiterapeuta, né? E a vida dela é doação, é dedicação o tempo todo, né? E lidar com coisas muito sérias, doenças, violência, questões até de justiça, que de repente ela se envolve, né? E ela é chamada a resolver, né? Então, o xamã ele era essa figura central que organizava a saúde, né, física, mental, emocional e até das relações, de como as relações poderiam ser apaziguadas dentro de uma tribo, né? Então, ele lidava com esses conhecimentos, ele lidava com essa simbologia, ele lidava com a religiosidade, ele lidava com as fraquezas humanas, porque ele mesmo tinha que passar por muitas provas de saúde, de comportamento, para poder assumir esse lugar, né? Então, eu vejo que o nascimento da astrologia está relacionado a esse momento primeiro, onde a gente está buscando uma referência do que está acontecendo fora e depois do que está acontecendo dentro. Um reflexo, claro. O Jung ele vai pegar a astrologia e vai trazer para dentro. Sim. Ele vai dizer, isso é um instrumento excelente para olhar o ser humano por dentro, né? Ele vai resgatar a astrologia, levá-la para a universidade, enfim. Tem uma série de histórias que envolvem o Jung e o pensamento junguiano. Então, assim, fascinante. Agora, como é que o que você pode deixar assim de exemplos práticos, né? O que você vê numa astrologia sistêmica? Você faz uma consulta de astrologia sistêmica. Sim, tem muita coisa impactante. Porque você coloca, então, você pega o mapa astrológico e você coloca as pessoas representando os planetas, representando o que está no mapa da pessoa, de como ela nasceu, né? E ela está no centro, ela vai conversar com esses planetas. Um pouco diferente da constelação familiar, que o cliente fica como observador. No meu trabalho com a técnica da constelação dentro da astrologia,
eu coloco o cliente dentro. E também. ele vai olhar, então, esses planetas, ele vai olhar o mapa dele em 3D, né? Porque ele está Uhum, lá no meio, e os uhum. planetas ganharam vida, eles estão lá falando, gesticulando, olhando feio. Então, os representantes não precisam saber de astrologia, eles só Não. precisam sentir, eu sou a Lua, tá, pronto, é só isso. E aí vem, aflora o que ele vai dizer, porque a Lua, não no sentido genérico, né, no sentido da Lua que está no céu especificamente, mas da Lua daquele cliente, de como ela está na vida daquele cliente. Então, aflora uma fala, aflora exatamente por causa dessa mente expandida, tudo isso que a gente fala, né? É. Eu nem Então, vem coloco, a eu palavra. nem dou nome. As pessoas, quando vão representar, elas não sabem que estão representando, E mas também elas, isso é um jeito excelente. mas ela reproduz fielmente a energia do planetário. É impressionante. E aí o cliente tem condições de entender essa dinâmica. Por exemplo, uma oposição. Eu tive uma cliente muito interessante que tinha uma oposição de Saturno com Plutão, e ela perdeu o pai muito cedo. Então, naquele momento, ela conversou com Plutão. Por que, que você levou meu pai embora? Né? Uhum. Então, é um momento muito incrível, porque ela está projetando ali toda a dor dela. Ela tinha mais de 40 anos e estava com isso engasgado desde os 7 anos de idade, 6, Uhum. 7 anos de Uhum. idade. Então, ela teve a oportunidade de falar com um planeta que representa a morte, né? Ela E falou com a entender o morte. que, de certa forma, né? E aí entender essa dinâmica, o Saturno e o Plutão, o que que acontecia, né? E eu faço eu sei que isso causa um pouco de mal-estar nos astrólogos tradicionais e, É. enfim, os meus colegas. Mas eu faço um primeiro momento em que a pessoa ela enxerga o mapa dela, ela vivencia ali o mapa dela, as relações, como elas são. Em seguida, eu proponho a ela encontrar uma solução. Tirar o planeta que está em oposição a Saturno e colocar ele em outro lugar, né? Mover o planeta de lugar, Mover o mudar ele de. conflito para um outro ponto de vista. E aí é muito interessante, porque nesse momento ela faz um movimento que, como ela tá emocionalmente presente ali com tudo, né? Está acontecendo tudo dentro dela. Então, às vezes, ela repete a mesma situação, só que de um outro lugar. Quer dizer, ela tirou Plutão de Saturno daqui, aí ele mexeu aqui, ali e ficou de novo em oposição, ou Mas, ficou mas, quadratura, mas isso né? poderia estar relacionado a ela caminhar em direção a um trânsito, onde ela vai conseguir ver o próprio conflito interno de uma outra maneira. Sim, sim. Mas eu deixo ela fazer esse movimento, aí eu explico o que que ela fez, Uhum. aí ela vê que essa não é a melhor solução, aí ela vai até que ela encontre uma solução, né? Por exemplo, nesse caso, ela colocou o Plutão, em vez de estar em oposição a Saturno, junto com Saturno. Foi Ah, uma solução interessantíssima, né? foi. Porque aí eu interpretei de uma outra forma para ela, de como ela estava se apossando do poder, né? E se apossar desse poder poderia levar ela, então, a uma transformação pessoal maior. Poder do desapego, da morte, do deixar ir, etc. Né? Enfim, são exemplos, mas É. aí há uma releitura que eu ajudo a fazer. Qual é a solução que ela escolheu? Né? E essa solução que ela escolheu é exatamente o que vai impulsioná-la. Não é que mudou o mapa, não mudou o mapa, Não. mas ela encontrou um caminho onde ela pode harmonizar melhor essas forças com as quais ela nasceu. E que tem, obviamente, Lua, relação com a mãe, Saturno, Uhum. relação com o Uhum. pai, e assim vai, né? Então, tem relação com o campo da família, com o sistema familiar.
E a própria ferramenta da constelação, quando você olha de frente o conflito, ele deixa de ter o tamanho que ele tinha, né? Então, quando Exato, você olha a exato. morte de uma maneira, a sua responsabilidade em relação a toda uma estrutura, inclusive ao medo que você deixa ele ser maior do que você, né? Ou a repressão dos sentimentos que você traz, de repente ela tem lá, sei lá, né, um Saturno Sim, em peixes, então ela consegue se conectar com a espiritualidade dela interna de uma maneira melhor. Eu acho que tem toda uma isso. possibilidade sistêmica aí dentro, não é? Exato, é isso mesmo. Então, são exatamente você mergulhar nesse campo de possibilidades e trabalhar um pouco esses movimentos, essas relações, né? Não ficar, digamos assim, preso, né? Quer dizer, o mapa é esse, não tem saída, ou a saída é só intelectual, mas ali você tem uma vivência. Eu tive uma cliente que, depois dessa experiência com a constelação, quer dizer, astrodrama, constelação, eu estava bem nessa passagem, e ela tinha uma decisão muito importante de sair do Brasil para estudar fora, estudar na França, e ela estava com muito medo. Ela tinha um medo assim fenomenal do que ela estava decidindo fazer, ela estava muito bloqueada. E todo esse trabalho ajudou ela a ter uma outra perspectiva do que seria abrir mão da família, do Brasil, ir lá estudar, fazer a formação Uhum. e voltar. E o que aconteceu é que ela foi para lá, conheceu um rapaz maravilhoso, casou, teve uma filha e não voltou mais. Jamais. Mas ela me mandava, logo no primeiro ano que ela passou, ela me mandou um agradecimento enorme, né? Ele escreveu, porque ela lembrava de toda a sequência dos movimentos e que isso ajudou muito ela a se manter e se abrir para o novo, que estava querendo se manifestar na vida dela e de uma forma muito bacana, né? Ah, isso é maravilhoso mesmo. Bom, vocês estão tendo ideia do que é astrologia sistêmica e a união das terapias da astrologia e da constelação. É fantástico. Dia 18, agora de março, estaremos em live para responder perguntinhas, para vocês saberem o que é, né? Colocar um monte de questão aí para o Maurice responder, de acordo com a necessidade e as condições, claro. E ele está em Portugal, apesar disso, ele atende online como todos nós. Maurício, a gente precisa terminar por aqui, para ele também não ficar muito extenso. Me fala da sua rede Então, social. Você tem todas? Fala. eu quero agradecer muito a você, aos seus ouvintes, né, aos seus seguidores, né? Hoje a gente fala seguidores É, né? na internet. E quero agradecer muito, sim, e eu estou à disposição para trabalhar, porque a gente trabalha, é, é um, é um trabalho que tem de tudo. A gente aprende, a É, gente se doa, a gente ganha um dinheirinho, mas dinheirinho tem não, muita né? Tem que ter uma doação, troca boa aí, né? Na sistêmica tem que ter uma troca bem equilibrada. mas tem, sim, mas é um dar e receber, como diz o Sim. Bert Hellinger, né? Então, você se doa, você recebe também, você aprende com o Claro. cliente, você aprende com a técnica. Então, não é só o financeiro, né? Não, é a troca mesmo, né? Esse tipo de lugar, é isso que eu falo, quer dizer, quando você... A nossa origem como terapeutas é o xamã, lá da aldeia, né? E é E isso que a gente, doação, isso que a gente é isso que sabe, a... isso daqui que a gente sabe da nossa história, né? Porque a gente pode viajar na maionese e ir mais longe, mas tudo bem. Mas é assim, Maurício, você tem Instagram, você tem Facebook, você Eu tem... tenho, eu tenho o Facebook, Maurice Jacuel, Astrologia e Constelação. Tem o Instagram também, Maurice Jacuel.
sempre o meu nome é fácil de achar, porque... É. E esse vídeo vai estar à disposição, tanto na rede dele como nas da ATA, minha pessoal, claro. E ele atende online. E logo, se Deus quiser, estaremos atendendo presencial, porque daí eu acho fantástico mesmo essa interação humana, né? Que é uma delícia Ah, de sim, é fazer. muito bom, muito bom. E mais para frente, eu já comentei com ele, conversei, já convidei, a gente vai fazer um workshop conjunto, quando isso tudo parar, de repente, no segundo semestre, ou no começo do ano, né? Do ano que vem. Sim, vamos fazer, vamos. Vai Quem ser sabe a gente um grande consegue. prazer trabalhar com você. E a gente tem muita coisa para partilhar, muita coisa para trocar, né, Maurício? Sem Foi um dúvida, prazer ter você aqui, adorei a conversa, também. adorei as explicações, e a gente fica por aqui e volta, não esqueçam, vou deixar aqui o lembretinho, dia 18, quinta-feira que vem, 7 horas, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas para Portugal, 2 horas para os Estados Unidos, aqui, para a minha área. E vai ser, eu acho que 3 horas para o Brasil, se você tiver cliente ou público Tá lá, sim, 3 horas para o Brasil. Tem que ser assim, porque como a gente está vivendo numa época completamente uraniana, a gente tem que adequar fusos, por enquanto, fusos horários em todo lugar. Certo, gente? Maurício, certo. prazer, gratidão imensa, Também. beijo no coração, muito obrigada. Gente, a gente fica por aqui e a gente se vê. Beijo.